Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática e hoje vamos finalizar aí o PET volume 5 do 7º ano. Estamos iniciando a 4ª semana, que trouxe comunidade temática álgebra e o objeto de conhecimento, problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like aí no vídeo, isso acaba sendo um incentivo. Questão 1. Ana, Carolina, Ricardo e Sérgio participaram de um treino de corrida. O registro do treino está apresentado no quadro abaixo. Então tá lá, Ana deu 4 voltas, gastou 14 minutos. Já o Sérgio deu apenas 2 voltas e gastou 6 minutos. Qual dos 4 colegas foi mais rápido no treino? Então vamos lá, vamos ver quem foi mais rápido, né? Será que foi a Ana? O que a Ana fez? Ela deu 4 voltas em 14 minutos. Ela gastou quantos minutos por volta? Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou dividir. Eu vou pegar lá o tempo dela, que foi de 14 minutos, e vou simplesmente dividir por 4 voltas. Então 14 dividido por 4, se fosse 12, daria 3, né? Então aqui vai dar 3,5. Isso quer dizer que ela gasta 3 minutos e meio por volta. Então, em cada volta, ela gasta 3 minutos e meio. E a Carolina? A Carolina, ela deu 5 voltas e gastou 11 minutos. Então, a Carolina aqui, ó, 11 minutos, para dar um total de 5 voltas. Dividindo 11 por 5, né, se fosse 10 por 5, daria 2. Então, 11 por 5 vai dar 2,2. Isso quer dizer 2,2 minutos por volta. Então a Carolina aqui, a princípio, ela é a mais rápida, né? Ela consegue dar mais voltas em menos tempo. E essa é a ideia de grandezas inversamente proporcionais. E o Ricardo, 6 voltas em 15 minutos. Então o Ricardo aqui nós temos 15 minutos em 6 voltas. Então, 15 dividido por 6, né, se fosse 12 dividido por 6, daria 2. Como é 15, vai dar 2,5. Então, 2 minutos e meio por volta. E por último, nós temos o Sérgio, que deu apenas 2 voltas e levou 6 minutos. Então, o Sérgio aqui ele tem 6 minutos e conseguiu realizar 2 voltas. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o Sérgio ele gasta 3 minutos por volta. Então, quem foi o mais rápido, né? 3 minutos por volta, 2 minutos e meio, 2,2 ou 3,5. Então, 2,2 é o menor. A gente fica aqui com a Carolina. Dando sequência, vamos lá para a questão número 2. Considere estas 4 frases que relacionam 2 grandezas entre si. Sabe-se que essas relações podem ser de proporcionalidade direta ou proporcionalidade inversa, ou nenhuma delas. Tá? Frase 1. Quantia mensal depositada na poupança e quantia poupada durante o ano. Bom, quanto mais eu deposito, no final, maior a quantidade poupada, certo? Quanto mais eu deposito, no final do ano, mais dinheiro eu tenho. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais dinheiro eu coloco por mês, no final, mais dinheiro eu tenho. Frase 2. A altura de um prédio em construção em metros e o número de operários que trabalham na obra. Bom, quanto maior a altura de um prédio, eu preciso de mais operários trabalhando, né? Isso se o tempo permanecer o mesmo. Eu tenho lá 10 dias para efetuar uma obra. Quanto maior a altura do prédio, mais operários eu vou precisar nessa obra. Então, são grandezas também diretamente proporcionais. Frase 3. A distância real em quilômetros entre 2 cidades e a distância entre essas 2 cidades em um mapa. Bom, quanto maior a distância real entre 2 cidades, o que acontece com essa distância no mapa? Maior ela vai ficar. Então, quanto maior a distância real, maior a distância no mapa, grandezas diretamente proporcionais. Bom, sobrou apenas a frase 4. Então, a frase 4 é a alternativa correta. Vamos analisar.
o número de pequenos quadrados de mesma área que cubram todo o interior de um quadrado grande e a área desses pequenos quadrados. Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais e eu já tento comentar o porquê. Imagina um quadrado, beleza? E dentro dele eu tenho vários quadradinhos, todos do mesmo tamanho, tá? Então tem aqui vários quadradinhos, vamos imaginar que são todos do mesmo tamanho. Se eu aumentar esses quadradinhos, né? Aqui tem quantos quadradinhos? Aqui dentro tem 16, né? Se eu aumentar esses quadradinhos, vai continuar tendo 16? Não, né? Se eu aumentar os quadradinhos, eu vou ter menos quadradinhos. Então, quanto maior a área dos quadradinhos, menos quadradinhos eu vou utilizar. Então, daí a ideia do inversamente proporcional. Quanto maior o quadradinho, menos quadradinhos nós iremos utilizar no final. Beleza? Questão número 3. O quadro abaixo relaciona a quantidade de máquinas idênticas funcionando juntas, utilizadas para produzir 1.500 kg de ração para animais e o tempo gasto nessa produção. Então, quantidade de máquinas e o tempo em dias. Então, se eu tiver 3 máquinas, eu vou levar 24 dias. Ó, 3 máquinas eu levo 24 dias. Lá no final, estou falando o seguinte, ó, e com 9 máquinas? Bom, se eu aumentar o número de máquinas para produzir essa quantidade de ração, o número de dias vai reduzir. Então, nós temos aqui grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais máquinas trabalhando, mais rápido vai ser a produção. Ou seja, menos dias nós iremos utilizar. De acordo com essa tabela, responda as questões a seguir. Letra A. Quando a máquina de máquinas triplica de 3 para 9, o que acontece com o tempo em dias? Bom, então vamos lá, né? De 3 para 9, multiplicou por 3. E de 24 para 8? De 24 para 8, a gente simplesmente vai dividir por 3. Então, se uma multiplica, a outra vai dividir. Então, dividir por 3. Então, dividiu por 3. Letra B. A quantidade de máquinas e o tempo gasto na produção de 1.500 kg de ração para animais são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Então, essa ficou fácil, né? São inversamente proporcionais. Vou colocar IP, tá? Inversamente proporcionais. Mantendo a regularidade observada nessa tabela, quais são os valores de x e y? E agora vem a dica, olha só. Como elas são inversamente proporcionais, né? A gente acabou de concluir isso. Eu vou ter sempre a seguinte jogada. Quanto que é 3 vezes 24? 3 vezes 24 vai dar 72. 3 vezes 24 dá 72. E 9 vezes 8? Também dá 72. Ah, então quer dizer que 4 vezes x, né, vamos colocar aqui item C. Quer dizer então que 4 vezes x, tá aí, 4x, também tem que dar 72. Logo aqui eu tenho x igual a 72 dividido por 4. 72 dividido por 4 vai dar 18. Ah, então y vezes 12 também tem que dar 72. Então eu tenho y igual a 72 dividido por 12. Y vai ser igual a 6. Ah, sempre vai existir essa igualdade, né? Aqui sempre vai ser 72, tudo vai ser 72. Nessa tabelinha, sim, se eu continuar minha tabelinha, todas as multiplicações resultam em 72. Então, quando as grandezas são inversamente proporcionais, existe essa igualdade entre as multiplicações. Todas as multiplicações vão levar a gente para o mesmo valor, beleza? Aqui nós temos, então, sistematizando os conceitos, né? Aqui ele fala sobre grandezas inversamente proporcionais. Vou deixar para vocês efetuarem a leitura, né? Tentar compreender um pouquinho melhor a respeito desse tópico. Questão 4. A geladeira da casa de João estragou, não tem mais conserto. Ele decidiu que comprará uma nova e para isso iniciou uma pesquisa em lojas e sites buscando o modelo preferido, valor e formas de pagamento. O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e parcelamento. Então, 2 parcelas, o valor de cada parcela é 1.200, 3 parcelas 800, 4 parcelas 600 e assim por diante. À medida que vai aumentando o número de parcelas, a prestação vai reduzindo, vai diminuindo.
Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, vamos ajudar a João a ter mais opções de parcelamento. Para isso, calcule o valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. E em seguida calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você chegou ao resultado. O que acontece com o valor da parcela quando a quantidade da mesma aumenta? Então aqui o valor a gente já verificou que diminui. Qual a relação que existe entre essas grandezas, né? Quantidade de parcelas e valores respectivos? Bom, aqui elas são grandezas inversamente proporcionais. Eu vou colocar IP, tá? Inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra automaticamente diminui. Beleza? Bom, olha essa tabelinha, né? Ou melhor, ela está aqui embaixo. Nós queremos então o valor do X e o valor do Y. Mas pensem comigo. Duas parcelas de 1.200 cada, a gente vai pagar quanto no final? A gente vai pagar 2.400. 2 vezes 1.200, 2.400. Se eu fizer 3 parcelas de 800, 3 vezes 8, 24. Então também vou pagar 2.400. 4 parcelas de 600, 4 vezes 6, 24. Então 2.400. E se fosse 10 parcelas? Bom, no final eu também tenho que pagar 2.400. Então 2.400 dividido por 10 vai dar 240. Então esse seria o valor do nosso X. O X aqui ele vale 240. Por quê? Porque 10 vezes 240 vai dar 2.400. E se fosse 15 parcelas, né? O importante é que no final ele vai pagar 2.400 do mesmo jeito. Então 2.400 dividido por 15 vai gerar o nosso Y. Então 2.400 dividido por 15, isso vai dar quanto? Vai dar então 160. Então está aí o valor do X e o valor do Y. E é válido lembrar que as multiplicações são sempre iguais, né? Nesse caso, sempre igual a 2.400, que seria o valor da geladeira. Questão número 5. Ana possui uma fábrica de máscara de proteção, bico de pato, com 4 funcionárias trabalhando 8 horas por dia, praticamente no mesmo ritmo de trabalho. Certo dia, Ana recebeu uma encomenda de 800 máscaras para ser entregue em 7 dias. Após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras relacionadas a essa encomenda haviam sido confeccionadas. Mantendo-se a mesma quantidade de funcionários e ritmo de trabalho, no mínimo quantas horas de trabalho por dia atribuídas à confecção do restante de máscaras dessa encomenda devem ser empenhadas por funcionários dessa fábrica para que Ana entregue essa encomenda no prazo estabelecido. Então, essa confecção, ela tem 4 funcionárias que trabalham 8 horas por dia. E ela recebeu uma encomenda para produzir 800 máscaras e o prazo de entrega foi de 7 dias. Então ela tem que entregar em 7 dias. Acontece que após 3 dias de trabalho, Ana verificou que 400 máscaras já estavam prontas. Ou seja, em 3 dias eles fizeram a metade do serviço. E tem mais 4 dias para trabalhar. Então nesses 4 dias, essas funcionárias, elas não precisam mais trabalhar 8 horas por dia. Elas podem trabalhar menos, né? Porque elas estão adiantadas. Como elas estão adiantadas, a gente vai diminuir o tempo de trabalho nesses últimos dias. Então, o objetivo era produzir 800 máscaras. Então tá aí, 800 máscaras. Porém, elas conseguiram produzir 400 máscaras. Então tá aqui 400 máscaras em 3 dias. Só que nesses 3 dias elas trabalharam 8 horas por dia. E agora, o que vai acontecer? Elas precisam confeccionar mais 400 máscaras para poder totalizar as 800. Porém, elas vão produzir 400 máscaras em 4 dias para poder resultar em 7, que é o prazo para a entrega.
E agora, quantas horas elas vão trabalhar por dia? Não precisa mais ser 8 horas, porque em 3 dias trabalha-se 8 horas por dia. E se fosse 4 dias? Como que eu vou chegar na minha resposta? É só pensar o seguinte: 3 dias trabalhando 8 horas por dia, no final a gente trabalha quantas horas? 3 vezes 8 a gente trabalha 24 horas. Então elas precisam de 24 horas para produzir 400 máscaras. Aqui embaixo, elas também vão precisar de 24 horas. Por quê? Porque o total de máscaras é o mesmo. Só que elas têm 4 dias. Então o que eu vou fazer? 24 horas dividido em 4 dias, nós vamos ter o quê? 6, né? Então 6 horas por dia. 3 vezes 8, 24 horas no total, produz 400 máscaras. 4 dias, então 4 vezes 6, 24 horas no total. Aqui nós também vamos produzir 400 máscaras. Então elas devem trabalhar no mínimo, 6 horas por dia para poder realizar essa encomenda no prazo estipulado, que seria um prazo de 7 dias. As chuvas na cidade em que Carlos vive são intensas e causam infiltrações e umidade nas casas. Neste ano, as infiltrações na casa de Carlos foram severas, fazendo com que ele tivesse que reformá-la totalmente. Conversando com o pedreiro, Carlos percebeu que ele sozinho levaria 100 dias para reformar a casa. Ele não tem todo esse tempo, pois está de férias e quer acompanhar a obra. Ele solicitou ao pedreiro que escrevesse a estimativa em dias que levaria para terminar o trabalho, contratando mais pessoas. O registro do pedreiro está abaixo. Uma pessoa faz em 100 dias, 2 pessoas em 50 dias. Mantendo o mesmo padrão estabelecido pelo pedreiro e sabendo que Carlos precisará terminar a reforma em 10 dias, quantas pessoas serão necessárias para que a reforma seja finalizada dentro do prazo? Registre como você pensou para solucionar esse problema. Então vamos colocar assim, uma pessoa vai fazer o serviço em 100 dias. Se eu dobrar o número de pessoas, se eu colocar aqui 2 pessoas, bom, quanto mais gente trabalhando, mais rápido, Quando eu aumento o número de pessoas, eu vou fazer o serviço mais rápido, então eu vou diminuir o número de dias. Como aqui dobrou o número de pessoas, aqui reduz pela metade, como está lá em cima, Como ele já começou colocando aqui para a gente. Eu posso continuar com a mesma ideia. Imagina, eu tenho 2 pessoas e elas vão realizar o serviço em 50 dias. E se eu colocasse 4 pessoas? Bom, eu dobrei o número de pessoas. O que vai acontecer com o número de dias? Vai cair. Então vão ser 25 dias. E assim por diante. Essa seria a nossa relação. O que vale destacar aqui é que eu sei que elas são inversamente proporcionais. Porque quanto mais pessoas, menor a quantidade de dias. Se são inversamente proporcionais, eu sei que existe aqui uma constante, que seria a seguinte: 1 vezes 100 dá 100. 2 vezes 50 também dá 100. 4 vezes 25 também dá 100. Sempre vai resultar em 100. Se ele quer realizar o serviço em 10 dias, está aqui, 10 dias. Quantas pessoas tem que contratar? Bom, eu sei que a constante é 100, então 100 dividido por 10 vai dar 10. Então a gente tem aqui 10 pessoas. Essa é a resposta do nosso exercício. 10 pessoas. E assim a gente encerra a correção do PET volume 5. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima. Um grande abraço.